Olá! Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem na televisão. À margem da dignidade garantida pela Constituição brasileira, a população de rua se articula para que políticas públicas sejam implementadas. É este trabalho de fortalecimento do movimento dos moradores de rua que você conhece hoje no Chão e Paz. Em Salvador, estima-se que 3.000 pessoas estejam morando nas ruas. Já em São Paulo, principal metrópole do país, o número sobe para 15.000. Sem casa, trabalho e muitas vezes sem dignidade, os moradores de rua não desanimam e se articulam nacionalmente para mudar esta realidade. Eu converso agora com José Carlos Oliveira, ele que é coordenador do projeto Levanta-te Anda, uma das ações da Ação Social Arquidiocesana voltada especificamente para a população de rua. Olá, Zé. Olá, tudo bom, Fernanda? Tudo bom. Qual é hoje, José Carlos, as principais demandas, as questões mais importantes dessa população de moradores de rua? Bem, quando a gente fala em demanda, a gente observa que tem muitas questões ligadas à população em situação de rua. Mas eu poderia citar, dentro das inúmeras necessidades, uma realidade que de fato abarca a população hoje na Grande Salvador e que também é um dos fatores que desemboca nas realidades nacional. E essa realidade é a seguinte: nós temos na população de rua pessoas que têm problemas com álcool e com entorpecentes, né? É um dos fatores assim gritantes. E a gente não vê hoje na questão da saúde em relação ao SUS centros de tratamento suficiente para dar qualidade na captação dessas pessoas e no tratamento, para que elas possam sair dessa realidade e depois gerir sua vida. Uma outra realidade após isso é instituições ou empresas que possam prover e dar oportunidade de trabalho. Porque o que a população de rua quer? Quer dignidade. E para você ter dignidade, primeiro, você tem que sair dessa situação, você tem que buscar a autoestima, você tem que trabalhar o seu eu, tem que ter o apoio, claro, o desejo que tem que partir de dentro dessa pessoa, mas também a própria sociedade tem que ter um olhar mais sensível. E tendo um olhar sensível para esse povo, o que fazer? Então, abrir as suas portas os grandes empresários para prover trabalho, atividades, para que esse povo, já saindo desse centro de tratamento, tenha condições de trabalhar e, com dignidade, gerir e dar continuidade à sua vida. De alguma forma, é como se essa população fosse invisível, tanto para a questão da saúde, para os grandes empresários e até para a população comum da cidade, que passa e não enxerga ali uma pessoa, não é? Exato. A gente observa, há pouco, em um bate-papo informal com a Fernanda, sobre a questão da banalidade. Hoje a gente vê banalidades em várias situações, em relação à violência. A gente já não acredita muito na nossa polícia, na nossa força policial. A gente vê a banalidade em relação àquela pessoa, como ela própria citou, ao passar na rua. Então eu estou tão acostumado a ver aquela cena que eu não tenho a capacidade de reconhecer que quem está ali não é algo, mas sim uma pessoa. E sendo uma pessoa, a gente tem que ter essa sensibilidade, não só enxergar naquela pessoa a pessoa do Cristo, mas enxergar naquela pessoa alguém que de fato tem necessidades, tem sonho, tem um caminho pela frente. A gente tem que ter a sensibilidade de fato de abraçar essa pessoa como um todo. E de que maneira? Provocando uma discussão para as políticas públicas. Provocando uma discussão dentro de nossas comunidades, provocando uma discussão, saindo do dicotomismo, saindo dessa apatia que a gente tem no dia a dia. E saindo dessa apatia, a gente vai ter condições, de fato, de fazer com que essa população levante, ande e dê continuidade a seus sonhos. Governo, diferentes denominações religiosas e moradores de rua reunidos para refletir as necessidades desta população. Este é o início do Fórum em Salvador, que vai engrossar o coro nacional na luta pelos direitos das pessoas em situação de rua. Eu vejo como um momento único, porque a gente observa já que o esforço de cada cidade que a gente percebe nas grandes capitais, os locais onde cresce a cada vez mais a população de rua, ou em situação de rua, como alguns dizem,
essa é uma oportunidade que a gente está tendo de juntar e perceber pontos bastante comuns. Ao nosso ver, chega um momento onde precisamos criar um espaço onde todas essas pessoas possam se encontrar, possam se juntar, possam discutir, possam apresentar para o poder público, tanto na esfera da prefeitura quanto do governo, novas propostas, caminhadas diferentes. As entidades agora vão justamente dizer se querem aderir para construir um fórum esse que vai ser justamente para poder fazer conquistas para o fortalecimento do movimento da população de rua, digamos que serão os nossos anjos da guarda. Bom, esse é uma das etapas, né, de um processo maior, que é o fortalecimento do movimento nacional para a população em situação de rua. É um projeto firmado aí entre o Instituto Polis, que foi que ganhou a licitação, e o MDS, que visa esse fortalecimento. De podermos assim juntos fazer o melhor, que é ver essa necessidade realmente existente no meio da nossa sociedade, em que vive a situação do povo de rua. São situações realmente que precisam de uma atenção nossa e assim unidos nós podemos assim construir algo que possamos alcançar, né, os objetivos que são as necessidades do povo de rua. Para mim é lucrativo, né, de dar esses encontros para que possa ajudar não só a mim, mas os meus colegas de rua. O movimento daqui de Salvador, que já existe desde o dia 21 de março, então nós vamos ter outra reunião, que justamente só com o movimento, para começarmos também a nos fortalecer, a tomarmos empoderamento de todas as coisas que estão acontecendo a nível nacional, que a minha responsabilidade é essa, de fortalecer esse grupo daqui, para depois nós começarmos a pegar Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, que o nosso desejo é justamente de fortalecer aqui em Salvador, para depois ir pegando a Bahia como um todo, para poder incluir dentro do movimento nacional que já existe. Sair da rua, que a vida de rua não é essa, né, é muita violência, muita discriminação, né? E a maioria das pessoas não vê a população de rua, não vê um menino de rua ou uma menina de rua, né, como pessoas dignas, né? Vê como ladrão, vê como marginais, né? E às vezes não é isso. Quando foi o encontro da população de rua, no dia 21, que aconteceu lá no Colégio Assunção, tiveram mais de 80 moradores de rua. Então, eu cheguei 15 para as 7, já tinha morador de rua lá esperando para poder. Eles sabiam que não ia ter comida, que não ia ter nada, que iam para discutir política. Lógico que nós tínhamos para poder dar, né? A gente só falou para que eles fossem mesmo incentivados. E eles ficaram o dia todo e participaram de tudo.